Esoterismo, talvez um dos assuntos mais amplos que podemos abordar. Nos últimos tempos eu tenho reparado bastante como esse assunto específico cresceu. E devido a essas proporções alcançadas, uma das coisas que cresceu junto foi a prática do jogo das cartas. Eu tenho certeza que muitos de vocês que estão assistindo já pensou alguma vez se era possível prever o futuro, ou pelo menos ter um deslumbre dele. Ou saber se aquela pessoa que você está interessada também sente o mesmo. Ou saber se você está no caminho certo para a sua vida dar uma guinada e prosperar. É aí que entra o que, na minha opinião, é a prática esotérica mais popular que vemos por aí. É claro que eu estou falando do tarô. Como eu imagino que todos vocês saibam, o tarô não é tão simples como ele aparenta. Não é só jogar as cartas e dizer um monte de coisas aleatórias. Envolve uma série de práticas e conceitos específicos que eu, Zod, a partir das minhas pesquisas, vou tentar explicar para todos vocês. Então já se acomoda aí, pega um lanche e vamos juntos explorar o tarô, a magia por trás das cartas. Eu sou o Zod, seu apresentador, e sejam todos muito bem-vindos a Zodíaco. O surgimento do tarô já é uma coisa um tanto complexa de se entender, exatamente por termos várias interpretações, sejam as históricas ou as esotéricas. Então, primeiro, eu gostaria de abordar o surgimento das cartas num primeiro contexto histórico, e depois nós vamos observar algumas visões mais esotéricas. A história do tarô começa muito antes da sua associação com mistérios, previsões e as práticas do esoterismo. As suas origens remontam ao norte da Itália, entre os séculos XV e XVI, onde surgiu inicialmente como um sofisticado jogo de cartas que era apreciado pelas famílias nobres e pelas cortes mais influentes da Europa. Naquela época, o tarô era conhecido por diversos nomes, como taroque, tarouco e etc., e consistia em um conjunto de 78 cartas que era formado por 4 naipes, figuras de corte, 21 trunfos e uma carta especial, que mais tarde seria conhecida como o Coringa. Para compreender o nascimento do tarô, é necessário nós voltarmos ainda mais no tempo, até a chegada dos jogos de cartas na Europa, durante o final do século XIV. Esses baralhos vieram do mundo islâmico, especialmente através dos mamelucos, e eles traziam naipes que seriam familiares aos europeus, como os de espadas, bastões, copas e moedas. Esses símbolos serviam de base para os primeiros baralhos italianos e espanhóis, que logo se espalhariam pelas cidades e pelos reinos do continente. Foi nesse contexto que surgiu os primeiros experimentos que dariam origem ao tarô. Entre os anos de 1410 e 1430, em cidades como Milão, Ferrara e Bolonha, vários artesãos e artistas passaram a acrescentar cartas especiais aos baralhos tradicionais. Essas novas cartas eram chamadas de trionfi, ou triunfos, e representavam personagens, alegorias e conceitos simbólicos que se destacavam das cartas comuns. O resultado foi a criação de um jogo muito mais complexo e um visual impressionante. A mais antiga referência documental conhecida dessas cartas aparece nos registros da corte de Ferrara em 1442. Nessa mesma época,
Várias famílias importantes da Itália encomendavam luxuosos baralhos pintados à mão por artistas renomados. Entre eles, destacavam-se os famosos baralhos da família Visconti Sforza, que eram produzidos em Milão durante o século XV. Eles eram decorados com folhas de ouro, cores vibrantes e detalhes muito refinados, e essas cartas eram tanto objetos de entretenimento quanto uma demonstração de riqueza e de prestígio político. Ao longo do século XV, os temas apresentados nos trunfos tornaram-se cada vez mais elaborados. Muitas dessas imagens refletiam ideias filosóficas, religiosas, astronômicas, sociais e literárias que circulavam durante o renascentismo italiano. Os heróis da antiguidade, os personagens bíblicos, os símbolos alquímicos e conceitos morais passaram a integrar essas cartas, transformando esses baralhos em uma espécie de espelho da cultura intelectual dessa época. Ainda assim, o seu propósito continuava sendo recreativo, sem qualquer evidência concreta de uso voltado à adivinhação. Embora atualmente o tarô seja amplamente associado à leitura do futuro, não existe documento que comprova o seu uso divinatório antes do século XVIII. Os primeiros registros conhecidos dessa prática surgem apenas centenas de anos após o aparecimento das cartas. Os manuscritos produzidos entre 1735 e 1750 já descreveram significados simbólicos atribuídos às cartas e métodos simples de interpretação. Pouco depois, o aventureiro italiano Giacomo Casanova registraria em seus escritos que uma criada russa utilizava essas cartas para prever acontecimentos e também consultar a sorte. Enquanto isso, os jogos de tarô continuavam a se espalhar pela Europa. A partir da Itália, eles alcançaram também o sul da França, a Suíça, a Bélgica, regiões da Alemanha e o vasto Império Austro-Húngaro. Com a invenção da imprensa e o desenvolvimento de técnicas mais eficientes de produção, esses baralhos deixaram de ser peças exclusivas da nobreza e passaram a circular entre camadas cada vez mais amplas da população. Esse processo de expansão levou à criação de diferentes tradições regionais. Entre elas, nenhuma se tornaria tão influente quanto o chamado Tarô de Marselha. Esse modelo famoso, que foi produzido na França entre o século XVII e XVIII, consolidou muitas das imagens que hoje são consideradas clássicas, servindo de referência para inúmeras versões posteriores. As suas ilustrações coloridas e a sua estrutura relativamente estável contribuíram para a difusão do tarô por grande parte da Europa. À medida que os séculos avançavam, o baralho passava por novas transformações. Os antigos naipes italianos começaram a coexistir com os símbolos franceses, que eram como conhecemos hoje em dia, que são paus, copas, espadas e também ouros, enquanto os fabricantes adaptavam os desenhos para diferentes públicos e também regiões. Apesar dessas mudanças, muitas das figuras tradicionais dos trunfos permaneceram reconhecíveis, preservando aquela herança visual que remontava aos primeiros artistas do renascentismo. Eis agora uma visão mais esotérica dessa possível origem. Poucos objetos da cultura ocidental despertaram tantas teorias, interpretações e debates quanto esse conjunto de cartas. Embora os registros históricos permitam acompanhar parte da sua trajetória, as suas raízes mais profundas continuam sendo objeto de especulação. No século XVIII, o estudioso francês Antoine Court de Gébelin desempenhou um papel fundamental na transformação da forma como o tarô era compreendido. Na sua extensa obra intitulada Monde Primitif, publicado entre 1775 e 1784, ele apresentou a ideia de que as cartas seriam remanescentes de uma antiga sabedoria egípcia. Para o Antoine Court, o tarô não era apenas um jogo, mas um fragmento sobrevivente de conhecimentos perdidos, preservados simbolicamente através das imagens das cartas. Essa interpretação exercia enorme influência sobre os ocultistas e os pesquisadores das gerações seguintes. A hipótese egípcia acabou encontrando apoio em um outro elemento que despertava muito fascínio entre todos os estudiosos do esoterismo: a Cabalá judaica. Muitos autores observaram que os 22 arcanos maiores possuíam o mesmo número das 22 letras do alfabeto hebraico. A partir dessa correspondência numérica, surgiram várias tentativas de relacionar cada carta a conceitos cabalísticos específicos, criando uma ponte simbólica entre o tarô e as antigas tradições místicas do Oriente Médio. Entre os defensores dessa visão estava o influente Eliphas Levi. Na sua obra Dogma e Ritual de Alta Magia,
Ele descreveu o tarô como um livro simbólico atribuído, segundo diferentes tradições, a figuras lendárias como Enoque, Hermes Trismegisto e Cadmo, o lendário fundador de Tebas. Para o Eliphas Levi, as cartas representavam um sistema de conhecimento universal, capaz de sintetizar princípios filosóficos, espirituais e iniciáticos transmitidos ao longo da história. Quando os historiadores voltam a sua atenção para esses registros concretos, eles encontram um cenário muito mais nebuloso. As pistas desaparecem gradualmente à medida que se avança para além do século XIII. Alguns documentos mencionam jogos que poderiam estar relacionados às cartas, mas nenhuma dessas referências permite afirmar com segurança que esses jogos se tratavam do tarô. Alguns estudiosos propõem que os 22 arcanos maiores possuam uma origem distinta dos arcanos menores. Segundo essa teoria, as cartas numeradas e os naipes teriam sido incorporados posteriormente durante a Idade Média. Os 4 naipes tradicionais seriam então uma representação simbólica das principais classes sociais medievais. As espadas seriam associadas aos cavaleiros e também à nobreza guerreira. As copas seriam associadas ao clero, ouros aos comerciantes e os paus aos camponeses e trabalhadores da terra. Ao longo dos séculos também surgiram teorias atribuindo a difusão das cartas aos cruzados ou aos povos ciganos. Entretanto, a cronologia apresenta muitas dificuldades para sustentar essas hipóteses como explicação para a criação do tarô. Independentemente da sua origem exata, muitos estudiosos concordam que os símbolos presentes nos arcanos maiores exercem fascínio porque refletem temas universais da experiência humana. Reis e mendigos, sábios e loucos, triunfos e quedas, vida e transformação. Todas essas imagens parecem dialogar com arquétipos presentes há milênios na imaginação coletiva, razão pela qual continuam despertando interesse muito além das fronteiras da religião, da magia ou até mesmo da própria adivinhação. A própria palavra tarô também está cercada de mistério. Antes dela receber a sua denominação atual, as cartas eram conhecidas por nomes derivados de naib, termo cuja origem é frequentemente associada à palavra sânscrita nabab, relacionada aos cargos de autoridade e governo. Mais tarde, como eu disse anteriormente, surgiram nomes como Tarok, Taroco e Tarokino, utilizados principalmente na Itália. Alguns autores acreditam que essas palavras derivem de referências geográficas locais, enquanto outros enxergam nelas significados ocultos preservados através de combinações simbólicas de letras e palavras. Até a estrutura definitiva do tarô levou séculos para se consolidar. Os primeiros baralhos apresentavam quantidades variadas de cartas e diferentes sistemas de organização. Apenas por volta do século XVII começou a se estabelecer um modelo que se tornaria mais conhecido: 22 arcanos maiores e 56 arcanos menores divididos em 4 naipes. Essa forma foi amplamente difundida através dos chamados tarôs venezianos e posteriormente pelo tarô de Marsella. No final do século XIX, houve uma nova transformação que ajudaria a moldar a maneira como o tarô é conhecido atualmente. O ocultista Arthur Edward White, membro da Ordem Hermética da Aurora Dourada, desenvolveu um novo baralho em colaboração com a artista Pamela Colman Smith. Diferentemente dos modelos anteriores que ilustravam principalmente os arcanos maiores e as cartas da corte, esse novo conjunto apresentava imagens detalhadas em todas as 78 cartas. Essa inovação tornou as interpretações mais intuitivas e acessíveis, contribuindo para que o chamado tarô Rider-Waite se tornasse um dos baralhos mais influentes e difundidos do mundo moderno. Agora que conhecemos a possível origem das cartas com as duas visões, vamos ao que interessa: a interpretação dos arcanos maiores. Falando agora das cartas, nós sabemos que o tarô é composto por 78 cartas, sendo 56 arcanos menores e 22 arcanos maiores. Dentro das tradições esotéricas, os arcanos maiores costumam ser vistos como símbolos de processos profundos da nossa consciência. Diferentemente dos arcanos menores, que geralmente são associados aos acontecimentos cotidianos e às circunstâncias imediatas da vida, os arcanos maiores são interpretados como expressões de transformações mais amplas.
relacionadas ao desenvolvimento interior e às escolhas fundamentais, e também aos grandes ciclos da experiência humana. Por essa razão, muitos estudiosos do simbolismo enxergam nessas cartas uma espécie de linguagem universal. As suas imagens não retratam apenas personagens específicos, mas conceitos que parecem transcender culturas e épocas. Essas cartas, em sequência, representam uma jornada, um ciclo completo da vida humana. Por esse motivo, nós vamos explorar agora com detalhes os 22 arcanos maiores e os seus significados, o equivalente astrológico e a figura mitológica que cada carta representa, e depois nós vamos entender brevemente os arcanos menores. A jornada pelos arcanos maiores tradicionalmente começa com uma figura curiosa e à primeira vista contraditória. Essa figura é conhecida como o Louco, a carta de número 0 do tarô. O fato dela ocupar a posição 0 não é um detalhe insignificante. Diferentemente das demais cartas, o Louco representa algo que existe antes do início da jornada e, ao mesmo tempo, algo que pode estar presente em todas as suas etapas. Ele simboliza o potencial ainda não realizado, o primeiro passo rumo ao desconhecido e a disposição de avançar mesmo sem garantias sobre o caminho que se estende à frente. Nas tradições esotéricas, o louco costuma ser associado à espontaneidade, à curiosidade e também à liberdade. Astrologicamente, ele é relacionado às forças que representam a abertura para o inesperado, a receptividade diante do novo e a capacidade de seguir impulsos que nem sempre podem ser explicados pela lógica. A energia daquele que se lança em uma aventura sem possuir todas as respostas. Alguns intérpretes associam essa carta à figura lendária de Parsifal, o jovem herói das narrativas medievais do Santo Graal. Em muitas versões da lenda, o Parsifal inicia sua busca vestido de forma simples e ingênua, desconhecendo os mistérios do mundo. Apenas após uma longa jornada de erros, descobertas e aprendizado, ele alcança a sabedoria necessária para tornar-se guardião do Graal. Essa trajetória reflete uma das mensagens centrais do Louco: a verdadeira compreensão nasce de experiência. Por isso, essa carta pode representar tanto qualidades positivas quanto aspectos mais delicados da personalidade. Em seu lado luminoso, simboliza a honestidade espontânea, a confiança, a abertura para aprender e a capacidade de enxergar a vida com olhos renovados. Em seu aspecto mais problemático, pode apontar para a imprudência, uma ingenuidade excessiva, irresponsabilidade ou a falta de planejamento. A mesma energia que impulsiona alguém a explorar novos horizontes também pode levá-lo a ignorar riscos evidentes. Talvez seja justamente essa dualidade que torna o Louco uma das figuras mais fascinantes do tarô. Ele pode ser visto como um tolo que ignora os perigos do caminho ou como um sábio que compreendeu que nenhuma grande jornada pode começar sem um salto de fé. Após o salto rumo ao desconhecido representado pelo Louco, a jornada dos arcanos maiores encontra uma figura muito diferente. Se o Louco simboliza o potencial ainda não realizado, o Mago representa o momento em que esse potencial começa a tomar forma. Ele é a imagem da ação consciente, da vontade direcionada e da capacidade humana de transformar ideias em realidade. No tarô, o Mago costuma ser visto como o grande agente de transformação. A sua presença marca o instante em que a curiosidade se converte em iniciativa e a imaginação encontra meios para se manifestar no mundo concreto. Não se trata apenas de possuir conhecimento, mas de saber utilizá-lo. O mago é aquele que compreende as ferramentas à sua disposição e aprende a empregá-las com habilidade e propósito. Por essa razão, a carta é frequentemente associada ao Sol e a Mercúrio. O Sol simboliza a força criadora, a identidade e a capacidade de irradiar energia para o mundo. Mercúrio, por sua vez, está ligado à inteligência, à comunicação, à destreza e também ao raciocínio. Juntas, essas influências formam uma figura que une criatividade e técnica, inspiração e execução, visão e ação. Em algumas interpretações mitológicas, o mago encontra paralelo na figura de Dédalo, o lendário inventor da Grécia Antiga. Dédalo era arquiteto, artesão e criador de engenhos extraordinários. A sua história simboliza a capacidade humana de construir, adaptar e superar obstáculos através do conhecimento. Assim como Dédalo,
O mago representa o poder da mente quando ela é aplicada de forma consciente e criativa. Em um sentido mais amplo, o mago também representa a confiança na capacidade humana de aprender. A sua presença sugere períodos em que o conhecimento adquirido começa a produzir efeitos visíveis. Os projetos avançam, obstáculos são superados e soluções surgem para problemas que pareciam insolúveis. A carta transmite a ideia de que muitas limitações podem ser vencidas quando inteligência, esforço e determinação trabalham em conjunto. Após a ação consciente representada pelo mago, surge então a figura da papisa, guardiã dos mistérios ocultos e dos conhecimentos que não podem ser alcançados apenas pela razão. Enquanto o mago simboliza a capacidade de agir sobre o mundo exterior, a papisa volta o olhar para as profundezas do mundo interior. Entre todas as cartas do tarô, poucas estão ligadas à ideia de mistério quanto à papisa. Geralmente ela é cercada por símbolos de conhecimento e segredo. Ela parece guardar uma verdade que não pode ser revelada de forma imediata. A sua sabedoria não se manifesta através da ação ou da conquista, mas pela contemplação, pela observação e pela compreensão silenciosa daquilo que permanece invisível aos olhos. No simbolismo do tarô, ela representa a capacidade de ouvir aquilo que normalmente passa despercebido. É a voz da intuição, dos pressentimentos e das percepções que surgem antes da explicação racional. A sua presença sugere que nem todas as respostas podem ser encontradas através da lógica e que algumas verdades exigem silêncio, paciência e sensibilidade para serem compreendidas. Tradicionalmente, a papisa é associada à lua, não à lua como simples corpo celeste, mas como símbolo da intuição, dos sonhos, das marés emocionais e das forças ocultas que atuam nas profundezas da mente humana. Assim como a luz lunar ilumina a noite sem dissipar completamente as sombras, a papisa sugere uma forma de conhecimento que revela apenas fragmentos do mistério, convidando a reflexão em vez de oferecer respostas definitivas. Esse arquétipo encontra paralelos em diversas divindades e figuras sagradas da antiguidade. Ela pode ser vista na grande mãe celestial de inúmeras culturas, na deusa egípcia Ísis, na primordial Eurínome dos mitos gregos ou em outras figuras associadas à criação, à proteção e ao conhecimento oculto. Em muitas tradições, essas entidades representam a força feminina que gera, preserva e transmite sabedoria através dos ciclos da existência. Essa ligação com o inconsciente também explica por que a papisa é frequentemente associada a atividades como a cura, a meditação, a espiritualidade e o estudo dos símbolos. Não porque possua respostas mágicas, mas porque representa a disposição de investigar os aspectos invisíveis da experiência humana. Ela convida à escuta atenta, à observação cuidadosa e à compreensão de que nem tudo pode ser medido ou explicado. Após os mistérios da papisa, a jornada encontra uma força muito mais visível e abundante, a Imperatriz. Ela é o símbolo da fertilidade, da criação e do poder da natureza em seu estado mais generoso. Enquanto a papisa guarda os conhecimentos ocultos, a Imperatriz representa aquilo que floresce e ganha forma no mundo. Associada às antigas deusas mães como Inanna, Ishtar, Afrodite e também Deméter, a sua figura encarna a capacidade de gerar a vida, nutrir o conhecimento e transformar potencial em realidade. Ela está ligada aos ciclos naturais, às colheitas, à criatividade e também à constante renovação que pode ser observada em toda a natureza. A sua presença lembra que a vida está sempre em movimento e que todo fim carrega consigo a semente de um novo começo. No tarô, a Imperatriz não se limita só à maternidade ou à fertilidade física. Ela também representa o nascimento de ideias, projetos, obras artísticas e novos caminhos. É a energia criadora que inspira inventores, escritores, artistas e todos aqueles que transformam a imaginação em algo concreto. Sob a sua influência, aquilo que antes existia apenas como uma possibilidade começa a tomar forma, mas a criação também exige transformação. Todo crescimento implica mudança e toda mudança exige que algo seja deixado para trás. Por isso, a Imperatriz simboliza não apenas a alegria do nascimento, mas também os desafios que acompanham o desenvolvimento. Sua mensagem recorda que a vida prospera através de ciclos contínuos de renovação. Se a Imperatriz representa a força criadora do universo, já o Imperador
simboliza a necessidade de organizar essa força. É a imagem da estrutura, da ordem e também da estabilidade. A sua figura representa o impulso humano de construir, planejar e também estabelecer regras capazes de transformar o caos em algo duradouro. Ele é associado ao arquétipo do patriarca e do governante. O imperador encarna qualidades como disciplina, responsabilidade, perseverança. É a energia que ergue cidades, estabelece leis e cria sistemas que permitem a continuidade da vida em sociedade. A sua presença lembra que o crescimento não depende apenas de criatividade, mas também da capacidade de dar forma e direção ao que foi criado. No tarô, essa carta está ligada à razão prática e ao senso da realidade. Ele representa o momento em que as ideias, os sonhos e os projetos deixam o campo da imaginação e passam a ser organizados de maneira concreta. É a força da determinação, do trabalho constante e da construção paciente dos objetivos que exigem tempo para serem alcançados. Dentro da jornada dos arcanos, o imperador representa a consolidação daquilo que começou a nascer nas cartas anteriores. É o construtor, o estrategista e o guardião das estruturas. Sua mensagem fala exatamente sobre responsabilidade e maturidade, lembrando que toda criação precisa de fundamentos sólidos para resistir à passagem do tempo. Após a autoridade e a ordem representadas pelo imperador, a nossa jornada avança para um domínio diferente, o dos valores, da fé e do significado. É aí que surge o sumo sacerdote, e ele simboliza a busca por princípios que orientam a vida humana para além das necessidades materiais e das ambições pessoais. Ele é frequentemente associado à figura do mestre, do guia espiritual ou do sábio, e representa a transmissão de conhecimento acumulado ao longo das gerações. O seu arquétipo pode ser encontrado em sacerdotes, filósofos, professores e também conselheiros, pessoas que ajudam a preservar as tradições e oferecem orientação em momentos de dúvida. Por isso, algumas interpretações o relacionam a Quiron, o grande professor dos heróis na mitologia grega. Já no simbolismo do tarô, o sumo sacerdote está ligado à confiança, não apenas a confiança em si mesmo, mas também a confiança em algo maior. Ele fala da necessidade humana de encontrar propósito, significado e valores capazes de servir como bússola diante das incertezas da existência. A sua presença sugere momentos de reflexão sobre aquilo que realmente consideramos correto, importante ou sagrado. Diferentemente do imperador que constrói estruturas externas, o sumo sacerdote volta sua atenção para as estruturas internas, crenças, princípios e convicções. Representa a busca por uma verdade que não pode ser medida apenas pela lógica ou pela utilidade prática, mas que exerce profunda influência sobre escolhas, relacionamentos e modos de viver. Seguindo a jornada dos arcanos, temos a Carta dos Amantes. A Carta dos Amantes é frequentemente associada ao amor, às paixões e também aos relacionamentos, mas o seu significado vai muito além dessas interpretações mais imediatas. Durante muito tempo ela foi conhecida como a decisão, um nome que revela uma das suas mensagens mais importantes. Em sua essência, essa carta fala sobre escolhas que transformam a vida. Toda decisão verdadeira exige comprometimento, e todo comprometimento exige que algo seja deixado para trás, seja abandonar antigos hábitos, abrir mão de caminhos alternativos ou aceitar uma nova responsabilidade. Os amantes representam o momento em que uma pessoa escolhe seguir adiante sem reservas. Diversas tradições simbólicas associam essa carta às antigas divindades do amor, como Afrodite, Vênus e a deusa Inanna, figuras que personificavam não apenas o desejo, mas também a força de atração que une os destinos. Outro mito frequentemente relacionado ao seu simbolismo é o julgamento de Paris, o príncipe troiano que escolheu 3 deusas e cuja decisão acabaria influenciando o destino dos reinos inteiros. Essas narrativas sugerem que certas escolhas nunca são pequenas, mas quando parecem pessoais e discretas, elas possuem o poder de alterar profundamente o rumo da vida. Depois da decisão representada pelos amantes, surge inevitavelmente uma nova etapa da nossa jornada. Escolher um caminho é apenas o começo, e é nesse ponto que encontramos a carruagem, o 7º arcano maior do tarô. Se os amantes representam o compromisso com uma direção, a carruagem representa o grande impulso rumo ao destino escolhido. A carruagem é uma das cartas mais dinâmicas do tarô. A sua imagem representa movimento, avanço e a decisão de deixar para trás aquilo que é familiar,
Diferentemente de outros arquétipos que falam sobre reflexão ou amadurecimento gradual, essa carta marca o instante em que alguém decide seguir em frente. É o símbolo da partida, da conquista e da busca por algo que existe além dos limites conhecidos. Em muitas interpretações, representa o despertar de uma força interior que impulsiona o indivíduo em direção ao desconhecido. Ele é guiado por sonhos, ambições, ideias ou pelo simples desejo de descobrir o que existe além do horizonte. Diversas tradições associam essa carta aos antigos mitos dos heróis solares. Figuras como Faetonte, Ícaro e Belerofonte refletem aspectos importantes desse simbolismo. Todos eles representam indivíduos que ousaram ultrapassar limites, elevando-se acima da condição comum em busca de algo maior. Entretanto, esses mitos também carregam uma advertência. O mesmo impulso que conduz à conquista pode levar ao excesso de confiança. A carruagem fala sobre coragem e determinação, mas lembra que toda jornada rumo ao desconhecido exige aprendizado constante. Avançar é necessário, porém acreditar que já se domina completamente o caminho pode ser tão perigoso quanto permanecer imóvel. Depois do impulso representado pela carruagem, a nossa jornada segue para um desafio menos visível. Se a carta anterior falava sobre conquistar o mundo exterior, a força convida a voltar a olhar para o dentro. Afinal, de pouco adianta dominar estradas, vencer os obstáculos e avançar rumo ao desconhecido se o verdadeiro conflito continua habitando o próprio coração. O oitavo arcano marca justamente esse encontro entre a vontade consciente e as forças primitivas que vivem nas profundezas da natureza humana. A imagem tradicional dessa carta costuma retratar uma figura serena diante de um leão. Diferentemente de um guerreiro que derrota essa fera pela violência, esse personagem parece controlar o animal através da calma e da compreensão. Esse detalhe revela uma das mensagens centrais do arcano. A verdadeira força não surge da repressão dos instintos, mas da capacidade de conviver com eles sem ser dominado por sua influência. Ao longo da história, diversas mitologias exploraram esse mesmo tema através de figuras que enfrentaram animais selvagens ou estabeleceram uma ligação harmoniosa com eles. Em todos esses relatos, a fera representa algo que existe dentro do próprio ser humano: desejos, paixões, impulsos e energias ancestrais que não podem ser simplesmente eliminadas. Por esse motivo, a força possui uma ligação simbólica com o mago. Enquanto o mago representa a harmonização das forças conscientes e inconscientes para criar e transformar, a força representa um estágio posterior, quando o indivíduo aprende a reconciliar sua natureza racional com sua natureza instintiva. Em vez de travar uma guerra permanente contra si mesmo, ele começa a compreender que essas energias podem se tornar aliadas valiosas. O leão não é derrotado nem acorrentado, ele é aceito, compreendido e aos poucos conduzido por uma vontade mais elevada. Depois de aprender a dominar as próprias paixões através da força, a nossa jornada conduz a um caminho mais silencioso. O eremita surge como um convite ao recolhimento e também à contemplação. É um momento em que essa busca deixa de apontar só para o mundo exterior e passa a se concentrar nos territórios ocultos da nossa própria consciência. O viajante continua avançando, mas agora os seus passos tornam-se mais lentos, cuidadosos e reflexivos. Entre as figuras do tarô, o eremita costuma ser representado como um velho sábio que caminha sozinho, carregando uma lanterna capaz de iluminar a escuridão ao seu redor. Essa imagem simboliza uma verdade importante. Algumas respostas não podem ser encontradas em multidões, tradições ou opiniões externas. Existem momentos na vida em que o conhecimento só pode surgir através da observação silenciosa, da experiência acumulada e também da disposição de permanecer a sós com os próprios pensamentos. A luz carregada pelo eremita não ilumina longas distâncias, ela revela apenas os próximos passos, sugerindo que a sabedoria se revela gradualmente ao longo da jornada. O simbolismo dessa carta também está ligado à figura do ancião sábio, presente em inúmeras tradições e mitologias. Assim como Nestor, o lendário conselheiro da guerra de Troia, o eremita representa a experiência adquirida através do tempo, dos erros e das provações. Sua sabedoria não nasce de teorias abstratas, mas de uma vida profundamente observada. Por essa razão, ele se tornou um arquétipo associado à prudência, à reflexão
e a capacidade de enxergar além das aparências imediatas dos acontecimentos. Após o silêncio e a introspecção representadas pelo eremita, a jornada encontra uma realidade da qual ninguém pode escapar: o movimento constante do destino. Por mais sábio que alguém se torne, por mais conhecimento que a pessoa acumule sobre si mesma, existem forças que permanecem além do nosso controle. É nesse ponto que surge a Roda da Fortuna, o 10º arcano maior, simbolizando os ciclos da vida, as mudanças inevitáveis e o fluxo incessante do tempo que conduz todas as coisas. Desde a antiguidade, a imagem da roda foi associada ao destino humano. Civilizações inteiras observaram o nascer e o cair de impérios, a sucessão das estações, o envelhecimento das pessoas e a constante transformação do mundo ao seu redor. A Roda da Fortuna expressa essa percepção ancestral de que nada permanece imóvel. Assim como os dias sucedem às noites e os anos substituem um aos outros, a vida parece girar em ciclos de ascensão e declínio, prosperidade e dificuldade, encontro e também despedida. A roda continua girando independentemente dos desejos daqueles que tentam detê-la. A figura mitológica associada a esse arcano é Fortuna, ou Tique para os gregos, a deusa responsável pelos caprichos do destino. Em muitas representações antigas, ela aparece segurando uma roda ou conduzindo os acontecimentos humanos de maneira imprevisível. O seu simbolismo não sugere uma força cruel ou benevolente, mas algo muito mais complexo. A Roda da Fortuna não distribui recompensas ou punições de forma consciente. Ela simplesmente representa o mecanismo dos ciclos, lembrando que os momentos favoráveis e desfavoráveis fazem parte de um mesmo movimento maior. Até aqui, a Roda da Fortuna ocupa uma posição especial na jornada do tarô, porque marca um ponto de transição. A roda continua girando, silenciosa e incessante, lembrando que toda jornada é feita não apenas das decisões que tomamos, mas também dos caminhos inesperados que surgem diante de nós. Depois do encontro com os ciclos imprevisíveis da Roda da Fortuna, essa jornada conduz a uma reflexão diferente. A justiça volta o olhar para aquilo que está sobre a nossa responsabilidade. Depois de compreender que o destino possui seus próprios movimentos, o viajante é convidado a examinar as suas ações, as suas intenções e as consequências que elas produzem. A justiça é uma das figuras mais solenes de todo o tarô. Tradicionalmente ela é representada como uma espada e uma balança, e simboliza a busca pelo equilíbrio entre razão e ação, entre verdade e também julgamento. Diferentemente de uma justiça movida por emoções ou preferências pessoais, este arcano representa a capacidade de enxergar os fatos com clareza e discernimento. A sua presença sugere um olhar objetivo sobre realidade, capaz de separar ilusões, justificativas e desejos daquilo que realmente existe. Nas antigas tradições, a ideia da justiça estava associada à própria ordem do universo. Os gregos personificaram esse princípio através de divindades como Dike, a guardiã do direito e da retidão, e Eunômia, ligada às leis e à boa ordem. Essas figuras representavam a crença de que toda ação produz consequências e que existe uma harmonia fundamental sustentando o mundo. A justiça do tarô parece ecoar essa mesma ideia, lembrando que nenhum ato ocorre isoladamente e que cada escolha deixa marcas que, cedo ou tarde, retornam ao seu ponto de origem. Dentro da nossa jornada do tarô, a justiça representa o momento da maturidade. Depois de enfrentar paixões, desejos, os períodos de introspecção e as reviravoltas do destino, surge a necessidade de compreender a própria responsabilidade diante da vida. Sua balança permanece imóvel, mas simboliza a busca constante pelo equilíbrio. Após a ideia da justiça, a jornada dos arcanos maiores parece sofrer uma interrupção inesperada. Esse caminho que até então avançava através das escolhas, desafios e responsabilidades, encontra um momento de suspensão. Surge então o Enforcado, uma das cartas mais enigmáticas e frequentemente incompreendidas do tarô. A sua imagem sugere imobilidade, espera e até mesmo aprisionamento. Contudo, por trás dessa aparente estagnação, esconde-se um dos processos de transformação mais profundos de toda a jornada. À primeira vista, o Enforcado representa situações nas quais a ação parece impossível. Os projetos ficam paralisados, os planos deixam de avançar e as circunstâncias externas obrigam o indivíduo a interromper a sua marcha. Em muitos casos,
Essa experiência pode se manifestar através dos períodos de isolamento, crises pessoais, limitações inesperadas ou até mesmo problemas de saúde que impõem uma pausa forçada. Para quem está acostumado a agir e controlar os acontecimentos, essa condição pode parecer frustrante ou até injusta. No entanto, o simbolismo dessa carta sugere que existe um propósito oculto por trás dessa aparente paralisação. As tradições dos mitos associados a essa carta reforçam essa ideia. Diversos heróis e divindades passaram por experiências semelhantes de suspensão e sacrifício antes de alcançarem uma nova compreensão. Por exemplo, o próprio Odin, o pai de todos na mitologia nórdica, permaneceu pendurado na Yggdrasil em busca de sabedoria das runas. Teve também Prometeu, que suportou seu tormento acorrentado após desafiar os deuses do Olimpo. Ou até mesmo Jonas, que encontrou transformação no interior da baleia. Em cada uma dessas histórias, o sofrimento ou a imobilidade não aparece como um fim em si mesmo, mas como uma etapa necessária para a obtenção de conhecimento. Dentro da jornada, o enforcado marca um dos momentos mais silenciosos e paradoxais do caminho. Enquanto outras cartas falam do movimento, da conquista, da decisão, esta carta convida à espera e também à contemplação. Depois da pausa contemplativa do enforcado, vem então a carta da morte. Poucos símbolos despertam reações tão intensas quanto esta. A sua simples presença costuma provocar um receio e uma inquietação, mas o significado tradicional desse arcano vai muito além das interpretações literais que frequentemente são atribuídas. Dentro da narrativa do tarô, a morte não representa necessariamente o fim da vida física, mas sim o encerramento inevitável de um ciclo, uma etapa ou uma identidade que já cumpriu seu papel. Ao longo da história, a morte sempre ocupou um lugar especial na imaginação humana. Ela é, ao mesmo tempo, uma certeza universal e um dos maiores mistérios da existência. No simbolismo desta carta, porém, o foco não está na destruição, mas na transformação. Tudo aquilo que nasce está destinado a mudar, envelhecer e eventualmente desaparecer. As estações do ano, as civilizações, os relacionamentos, até mesmo as ideias seguem esse mesmo princípio. A morte surge como a representação desse movimento inevitável da vida, lembrando que o crescimento frequentemente exige despedidas. As figuras mitológicas associadas a esse arcano reforçam essa reflexão. Na tradição grega, Thanatos, a personificação da morte, era irmão de Hipnos, o sono. Essa relação simbólica sugere uma conexão profunda entre fim e transição, entre o encerramento de um estado e o surgimento de outro. Dentro da jornada, a morte ocupa posição decisiva. O viajante já não pode retornar ao que era antes. Algo precisa ser deixado para trás para que a jornada continue. É por isso que esse arcano permanece como um dos mais poderosos do tarô. Ele nos confronta com uma verdade antiga e inevitável. Toda renovação começa com uma despedida, e toda forma de crescimento exige que alguma parte do passado seja finalmente liberada. Depois da profunda transformação da morte, a jornada não conduz imediatamente a uma nova conquista ou revelação. Em vez disso, surge um período de adaptação e reorganização interior. É nesse contexto que surge a Temperança, uma carta que fala menos sobre mudanças dramáticas e mais sobre a delicada arte de harmonizar forças aparentemente opostas. Entre os símbolos mais serenos do tarô, a Temperança representa a busca pela medida certa. A sua imagem tradicional costuma retratar uma figura que transfere água de um recipiente para o outro, em um movimento contínuo e cuidadoso. Esse gesto simples carrega um significado profundo. A carta sugere que a vida raramente encontra estabilidade nos extremos. O crescimento verdadeiro surge quando aprendemos a equilibrar razão e emoção, ação e também reflexão, desejo e disciplina. A temperança não elimina as diferenças, ela ensina a integrá-las. Nas tradições antigas, esse princípio era associado à ideia de moderação, uma virtude considerada essencial para a harmonia do indivíduo e também da sociedade. A deusa grega Nêmesis, frequentemente ligada ao equilíbrio e à ordem universal, representava a força que impedia os excessos de romperem a estabilidade do mundo. Essa mesma noção está presente no arcano. A temperança sugere que existe um ritmo adequado para todas as coisas e que a sabedoria consiste, muitas vezes, em reconhecer esse ritmo e agir de acordo com ele. Depois da serenidade e o equilíbrio alcançado na temperança,
A jornada dos arcanos mergulha em uma região muito complexa da experiência humana. É aí que surge a figura do diabo, uma das cartas mais temidas e ao mesmo tempo mal compreendidas do tarô. A sua imagem costuma provocar desconforto imediato, evocando ideias de tentação, corrupção e perigo. Contudo, o seu verdadeiro simbolismo não se limita às entidades malignas ou forças externas. O diabo representa algo muito mais próximo, os aspectos ocultos da própria natureza humana, aqueles que frequentemente preferimos não enxergar. Dentre todos os arcanos, esta carta talvez seja a que mais fala sobre dependência. Ela simboliza situações em que os desejos, os impulsos, medos ou ambições assumem o controle da vontade consciente. Em vez de agir livremente, o indivíduo passa a ser conduzido por forças que acredita dominar, mas que gradualmente começa a dominá-lo. Essas correntes podem assumir inúmeras formas: os vícios, as obsessões, o materialismo excessivo, as relações tóxicas, necessidades de poder ou qualquer comportamento que aprisiona a liberdade interior. O aspecto mais inquietante do diabo é justamente o fato de que muitas dessas prisões são aceitas voluntariamente. O diabo então vem como um teste decisivo. Depois de alcançar equilíbrio e harmonia através da temperança, o viajante é confrontado com suas próprias fraquezas, tentações e contradições. Não se trata de uma batalha contra um inimigo externo, mas de um confronto com os aspectos mais obscuros da própria alma. A sua presença recorda que o crescimento espiritual não consiste apenas em cultivar virtudes, mas também em reconhecer e compreender aquilo que existe nas profundezas da condição humana. É uma passagem perigosa, mas necessária, para quem deseja seguir adiante com verdadeira consciência. Depois do confronto com as sombras representadas pelo diabo, a jornada dos arcanos maiores alcança um dos seus momentos mais dramáticos e transformadores. Se o arcano anterior revelava as correntes invisíveis que aprisionam a consciência, a torre simboliza o instante em que essas estruturas começam a ruir. É a carta da ruptura, do despertar repentino e das mudanças que chega sem aviso. A sua imagem, frequentemente retratada por uma torre atingida por um raio, sugere um acontecimento tão poderoso que altera para sempre a paisagem da vida. À primeira vista, a torre parece anunciar desastre e destruição. De fato, ela está associada a experiências que costumam ser vividas como choques ou crises. No entanto, o seu significado tradicional é mais profundo do que uma simples catástrofe. O que a carta destrói não é aquilo que possui bases sólidas, mas sim estruturas que se tornaram estreitas, ultrapassadas ou artificiais. Muitas vezes, essas construções são formadas por crenças, hábitos, ilusões e certezas que durante muito tempo ofereceram proteção, mas que já não são capazes de sustentar o crescimento necessário para a próxima etapa da jornada. As histórias mitológicas associadas a esse arcano refletem esse mesmo princípio. A Torre de Babel, a queda de Sodoma e Gomorra, as muralhas de Jericó e outros relatos semelhantes compartilham um tema comum: o colapso de algo que parecia inabalável. Dentro da jornada, a torre representa um ponto sem retorno. Depois de reconhecer as ilusões e os aprisionamentos simbolizados pelo diabo, o viajante não pode mais ignorar a verdade que se revela diante dele. O raio já atingiu a construção e as antigas muralhas começam a cair. O processo pode ser assustador, mas também contém uma profunda promessa de liberdade. Após o impacto da torre, a jornada entra numa nova fase completamente diferente. As antigas estruturas já ruíram, as ilusões foram expostas e aquilo que parecia permanente revelou a sua fragilidade. É nesse cenário que aparece a Estrela, um dos arcanos mais luminosos e inspiradores de todo o tarô. A sua presença simboliza o primeiro vislumbre de esperança após a crise, como uma luz distante que volta a ser percebida depois de uma longa noite. A estrela está associada à confiança, à renovação e à capacidade de acreditar novamente no futuro. Diferentemente da torre que transforma através do choque, a estrela atua de maneira sutil e gradual. Ela não promete resultados imediatos nem soluções instantâneas. Em vez disso, sugere que algo novo começou a nascer, mesmo que os seus efeitos ainda não possam ser plenamente observados. O seu simbolismo se assemelha ao ato de plantar uma semente. Durante muito tempo, nada parece acontecer na superfície,
mas processos importantes já estão em andamento sob a Terra. Nas tradições esotéricas e mitológicas, a estrela foi frequentemente associada à sabedoria superior e à orientação espiritual. Figuras como Sofia, a personificação da sabedoria divina em diversas correntes filosóficas e místicas, refletem essa busca por um conhecimento que transcende as preocupações imediatas do cotidiano. A carta sugere uma conexão com princípios mais amplos da existência, convidando o indivíduo a enxergar além das circunstâncias presentes e a compreender sua vida dentro de uma perspectiva mais vasta. Dentro da nossa sequência, a estrela surge como um poderoso símbolo de renovação. Depois de toda a destruição da torre, ela recorda que o colapso não era o fim da história, mas parte de um processo maior de transformação. Depois de encontrar a esperança e a orientação representada pela estrela, a nossa jornada mergulha novamente em uma região de incertezas. A luz que antes brilhava no horizonte continua presente, mas agora o caminho atravessa territórios envoltos por sombra e mistério. Surge então a Lua, um dos arcanos mais enigmáticos de todo o tarô. Se a estrela simboliza a confiança que guia o viajante, a Lua representa tudo aquilo que permanece oculto, indefinido e difícil de compreender. Diferentemente da luz do Sol, que revela as formas com clareza, a luz da Lua transforma a paisagem. Objetos familiares assumem contornos estranhos, sombras parecem ganhar vida e aquilo que durante o dia parece simples torna-se meio ambíguo. É justamente essa atmosfera que a carta procura transmitir. A Lua fala sobre o mundo dos sonhos, das emoções profundas, das intuições e dos conteúdos ocultos da mente. Ela nos conduz para além da lógica cotidiana, em direção aos territórios onde imaginação, memória e instinto se misturam de maneira difícil de distinguir. Dentro da jornada, ela marca uma das etapas mais introspectivas e misteriosas do caminho. Depois da esperança renovadora que tivemos com a estrela, o viajante precisa atravessar os próprios abismos antes de alcançar uma compreensão mais completa de si mesmo. As sombras que surgem nesse percurso não são necessariamente inimigas, elas guardam conhecimentos que permanecem invisíveis sob a luz do dia. Depois de atravessar toda a ambiguidade da Lua, enfrentando as dúvidas, os medos e os territórios ocultos da alma, a jornada finalmente encontra a luz do dia. As sombras começam a se dissipar, as incertezas perdem a sua força e aquilo que antes parecia confuso começa a se tornar gradualmente compreensível. É aí que surge o Sol, uma das cartas mais luminosas e positivas do tarô. Se a Lua representa a noite da consciência, o Sol simboliza o amanhecer, um instante em que a verdade pode ser vista com clareza. Desde as civilizações mais antigas, o Sol sempre foi venerado como uma fonte de vida, calor e renovação. Povos de diferentes culturas enxergavam em sua luz uma manifestação do poder criador da natureza, capaz de afastar as trevas e sustentar toda a forma de existência. Dentro da jornada, o Sol representa um momento de triunfo interior. Depois das provas, das transformações e das travessias pelas regiões mais obscuras da alma, o viajante alcança uma clareza que parecia distante. Não se trata de uma perfeição absoluta nem do fim de todos os desafios, mas de uma compreensão renovada da própria existência. A sua luz ilumina o caminho adiante e recorda uma verdade simples, mas poderosa. Por mais longa que seja a noite, existe sempre a possibilidade de um novo amanhecer. Após o Sol, a nossa jornada dos arcanos vai se aproximando da sua grande conclusão. A clareza foi conquistada, as sombras foram enfrentadas e a consciência alcançou um novo nível de compreensão. Porém, ainda existe uma última transformação a ser realizada. É nesse momento que surge o julgamento, uma carta frequentemente mal compreendida por causa do seu nome. Embora ela invoque imagens de tribunais, condenações e punições, o seu verdadeiro significado está muito mais ligado ao despertar, à renovação e também à libertação do que ao castigo. A imagem tradicional do arcano costuma representar figuras que emergem de túmulos ao som de uma trombeta celestial. Essa carta não representa uma sentença final, mas um chamado. É o símbolo de algo que esteve adormecido durante muito tempo e que finalmente desperta. O julgamento fala sobre a redescoberta de potenciais esquecidos, de verdades interiores que permaneceram ocultas e de aspectos da personalidade que agora encontram espaço para se manifestar plenamente. Trata-se de um momento de revelação,
no qual aquilo que estava enterrado nas profundezas da alma retorna à superfície. A narrativa mitológica associada a essa carta reforça essa ideia. Diversos heróis e divindades passaram por jornadas ao submundo antes de emergirem transformados. Orfeu desceu ao reino dos mortos em busca de Eurídice. Hércules realizou os trabalhos que o levaram às fronteiras da vida e da morte. E Nana enfrentou a descida ao mundo inferior antes de renascer em uma nova condição. Em todas essas histórias, essa travessia não termina na escuridão. O verdadeiro significado da jornada encontra-se no retorno, na ascensão e na transformação adquirida após a experiência. Dentro da jornada, o julgamento representa o momento em que tudo aquilo que foi aprendido começa a revelar seu verdadeiro significado. Depois de atravessar provas, quedas, mudanças e renascimentos, o viajante é chamado a despertar para uma versão mais completa de si mesmo. Após o chamado do julgamento, a jornada dos arcanos maiores finalmente alcançou seu destino. O viajante que iniciou seu caminho como o louco, carregando apenas a curiosidade e o impulso para explorar o desconhecido, que atravessou desafios, escolhas, perdas, descobertas e profundas transformações, agora, diante do último arcano, encontramos o mundo. Essa carta representa a conclusão da grande jornada, o momento em que as experiências acumuladas ao longo do caminho encontram seu significado mais amplo e se unem em uma totalidade harmoniosa. O mundo é frequentemente associado à realização, à plenitude e à sensação de que algo foi finalmente completado. Diferentemente de uma vitória conquistada sobre um adversário, a conquista representada por essa carta é bem mais profunda. Ela fala da integração de todas as partes da experiência humana, os conflitos enfrentados, os medos superados, as lições aprendidas e as transformações vividas deixam de parecer eventos isolados e passam a formar um único e coerente caminho. O que antes parecia fragmentado revela uma ordem maior, como as peças de um mosaico que finalmente se encaixaram. Dentro do final da jornada dos arcanos, o mundo representa o encerramento de um ciclo e ao mesmo tempo o prenúncio de um novo começo. Afinal, toda conclusão carrega em si a semente de uma nova jornada. O herói alcançou a sua meta, encontrou o que buscava e retornou transformado. A unidade foi restaurada, o círculo foi completado e a jornada atingiu a sua plenitude. Contudo, como a própria vida ensina, nenhum fim é definitivo. O mundo encerra a história dos arcanos maiores da mesma forma que um horizonte encerra uma paisagem, não como uma barreira, mas como um convite silencioso para aquilo que ainda está além. Com a Carta do Mundo, a grande jornada dos arcanos maiores chega ao seu ápice. O viajante completou o caminho, atravessou as provas, enfrentou as sombras, encontrou sabedoria e alcançou uma compreensão mais profunda de si mesmo e da existência. Porém, o tarô não termina aqui. Afinal, mesmo após as grandes transformações espirituais, a vida continua acontecendo em seus inúmeros detalhes. É justamente nesse ponto que entram os arcanos menores, que são responsáveis por revelar como as grandes lições da jornada se manifestam no cotidiano. Enquanto os arcanos maiores descreveram os grandes ciclos da experiência humana, os menores voltam o seu olhar para os acontecimentos diários. Eles falam das escolhas, desafios, emoções, pensamentos e circunstâncias que moldam a vida comum. Se os arcanos maiores representam os capítulos mais importantes de uma história, os menores representam as páginas que são escritas todos os dias. São eles que mostram como as forças simbólicas do tarô se expressam no trabalho, nos relacionamentos, nos sonhos, nos conflitos e também nas decisões que encontramos ao longo do caminho. Ao contrário do que muitos imaginam, os arcanos menores não tratam de eventos insignificantes. Pelo contrário, eles mostram que são justamente as pequenas escolhas e experiências do cotidiano que constroem os grandes caminhos da vida. Cada pensamento, cada atitude e cada decisão contribui para moldar o destino individual. Por essa razão, essas cartas funcionam como um espelho das circunstâncias presentes, revelando não apenas aquilo que acontece ao nosso redor, mas também a forma como reagimos aos acontecimentos.
À medida que o estudo do tarô se aprofundou ao longo dos séculos, várias tradições esotéricas passaram a enxergar nas cartas muito mais do que simples instrumentos de adivinhação ou reflexão simbólica. Entre essas interpretações, uma das mais influentes surgiu dentro da tradição da Cabala Hermética, um sistema filosófico e místico desenvolvido principalmente pelos ocultistas europeus do século XIX e XX. Nessa visão, o tarô passou a ser compreendido como um mapa simbólico da própria consciência humana, conectado diretamente à Árvore da Vida, um dos diagramas mais importantes da tradição cabalística. A Árvore da Vida é composta por 10 esferas conhecidas como Sefirot e 22 caminhos que as conectam. Para os estudiosos da Cabala Hermética, essa estrutura representa o processo pela qual a realidade se manifesta, desde os níveis mais elevados do espírito até o mundo material. Foi justamente nessa arquitetura simbólica que muitos ocultistas encontraram uma surpreendente correspondência com o tarô. Os 22 arcanos maiores passaram a ser associados aos 22 caminhos da árvore, transformando cada carta em uma etapa da jornada espiritual da alma. Nessa interpretação, o louco, o mago, a sacerdotisa e os demais arcanos deixam de ser apenas personagens simbólicos e passam a representar forças, desafios e estados de consciência que acompanham o ser humano em seu processo de desenvolvimento interior. Os arcanos menores também encontraram seu lugar dentro dessa estrutura. As 10 cartas numeradas de cada naipe foram associadas às 10 Sefirot da Árvore da Vida. A primeira esfera, Keter, conhecida como a coroa, representa a origem de todas as possibilidades e corresponde aos ases, simbolismos do potencial puro ainda não manifestado. A partir dela, cada número passa a refletir uma etapa da manifestação da energia, atravessando conceitos como sabedoria, entendimento, estabilidade, conflito, harmonia, desejo e etc. Dessa forma, cada carta numerada passou a ser vista como uma expressão de uma força específica, atuando em um determinado estágio da criação. Independentemente de se aceitar ou não essa visão esotérica, sua influência sobre o tarô moderno é inegável. Grande parte dos baralhos contemporâneos, especialmente aqueles produzidos após o surgimento das ordens ocultistas do século XIX, incorporou os elementos da Cabala Hermética em sua estrutura e simbologia. Assim, ao observar as cartas, muitos praticantes acreditam estar contemplando não apenas imagens isoladas, mas fragmentos de um vasto sistema simbólico que busca explicar a relação entre o ser humano, o universo e os mistérios da própria consciência. Ao longo desta jornada, nós conseguimos concluir que o tarô revela-se muito mais do que um simples conjunto de cartas. Por trás de todas as suas imagens, encontram-se séculos de histórias, símbolos, mitos, tradições espirituais e vários reflexos sobre a experiência humana. Dos arcanos maiores aos menores, cada carta apresentou uma faceta diferente da existência, abordando temas universais como o crescimento, a perda, a esperança, a transformação, o amor, o conflito, a sabedoria e também a realização. Todas juntas, elas formam uma narrativa simbólica capaz de dialogar com diferentes culturas e épocas, permanecendo relevante até os dias atuais. No fim, para mim, o tarô permanece como um espelho da condição humana. As suas cartas não oferecem respostas definitivas para todos os mistérios da existência, mas elas convidam à observação, à reflexão e ao questionamento. Elas nos recordam que a vida é uma jornada em constante transformação. E assim como o louco que inicia sua caminhada sem conhecer o destino final, cada um de nós continua percorrendo seu próprio caminho, descobrindo a cada passo novos significados para a aventura de existir. Bem, ficamos por aqui. Se você gostou desse vídeo e gostaria de mais como esse, já se inscreve no canal e ative o sino das notificações. Deixe o like e também deixe o hype e compartilhem para os amigos que se interessam neste assunto. E se você quiser contribuir com o meu trabalho, clique no botão de valeu demais. Desde já, eu agradeço muito o seu acesso. A Zodíaco fica por aqui. Um abraço.